E o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu à exigência de Pablo Marçal para apoiar o prefeito Ricardo Nunes no segundo turno em São Paulo. Derrotado nas eleições, Marçal condicionou seu apoio a um pedido de desculpas de Bolsonaro. Segundo o Metrópolis, Bolsonaro respondeu que as chances de um pedido de desculpas são nulas. Ainda de acordo com a publicação, apesar da reação forte, Bolsonaro pretende não dar mais atenção a Marçal. Isso porque o ex-presidente acredita que Marçal poderá se tornar inelegível em breve devido à divulgação do laudo médico apontado como falso no primeiro turno, no qual tentou associar o adversário, Guilherme Boulos, do PSOL, ao uso de cocaína. Em uma entrevista à rádio Auriverde Brasil, nesta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que após uma traição de Marçal no passado, encerrou-se qualquer possibilidade de diálogo. O que aconteceu com o Marçal? Até setembro de 22, ele enfiava pancada em mim. A diferença do Lula para o Bolsonaro é um dedinho. Eu já conheço o cara de trás. Todos que se apaixonaram agora, achando que ele é um puro, que apareceu no mercado como apareceu a virgem dos lábios de mel, tamo junto, se equivocaram. Quando o Estado de São Paulo publica uma nota dessa, rapidamente se explode, né? O Brasil todo. Então a ideia que chegou para o Brasil todo, que eu estava com o Pablo Marçal, estaria com o Pablo Marçal como nosso candidato, e não o Nunes, apesar de eu ter indicado o vice, Melo Araújo. A partir desse momento, perdeu sua oportunidade de qualquer diálogo. E ele com isso, como ele mesmo diz, né? Ele é o cara de pedir desculpa. Fala, depois pede desculpa, mas já fez. Então isso levou parte da direita, a direita mais jovem, a direita mais apaixonada para ele. E aí, Rodrigo Constantino, que achou consta da decisão de Bolsonaro de não pedir desculpas e dessa explicação que deu o ex-presidente? A explicação tem algum sentido, né? Mas veja, o Bolsonaro já disse que não quer briga com o Silas Malafaia, que desceu a lenha nele recentemente, né? Então parece ter um duplo padrão aí também nisso. Agora, o Pablo Marçal está demonstrando uma certa pequenez nesse momento, ou excesso de vaidade. Ele diz que não é vaidade nem ego, ele diz que é honra. Mas nesse momento, acho que todo mundo devia pensar em São Paulo, no futuro dos paulistanos, né? E não em si, em curral eleitoral em 2026. Infelizmente, o grande problema é que quase todos esses, e aí alguns acham que o Bolsonaro é diferenciado nesse aspecto, mas ele não tem demonstrado tanto isso também, né? Ele é mais genuíno que a média, mas também está fazendo seus cálculos eleitorais e pensando no seu curral eleitoral. Eu acho que poucos estão pensando de fato em São Paulo. Eu tenho tentado manter minha coerência de análise desde o início. O Pablo Marçal nunca empolgou dessa forma por a gente saber de onde ele veio e ter as ressalvas legítimas em relação a alguém, ex-coach, que está querendo cantar a música que agrada aos nossos ouvidos, mas sem a necessidade, o embasamento necessário e a coerência histórica, digamos assim, né? Aí vem ele dizer agora que vai lavar as mãos e não vai apoiar ninguém. De novo, né? O comunista invasor de propriedades, ou o Nunes, que está com o coronel Melo Araújo como vice, que é um cara sério, todo mundo sabe, e andou dizendo até mesmo que se o Bolsonaro indicar o Paulo Guedes para a Secretaria da Fazenda, por ele ok. Então não dá para comparar, né? Ainda que tenha o perfil tucano, não é um quadro de direita, a gente tem que dizer isso. Eu acho que foi um erro do Jair Bolsonaro ter apostado nesse cavalo manco no primeiro turno, por pressão talvez do Valdemar, do PL. Não é alguém de direita, mas não é também o comunista invasor de propriedade ligado ao Lula. Então, as escolhas em política, elas são, infelizmente, é assim que funciona, né? A arte do possível. Você escolhe o menos pior, muitas vezes. Então, acho que está todo mundo aí pensando em 2026, em como é que vai estar o curral eleitoral, quem é dono dos votos. Veja, mesmo se o Marçal não indicar ninguém, eu acho que a imensa maioria que votou em Pablo Marçal no primeiro turno vai votar no Ricardo Nunes no segundo. O perfil do cara que votou no Marçal para expressar uma insatisfação com o sistema, ele pode até detestar o que o Nunes representa, mas acho que ele odeia ainda mais o que o Lula e o comunista do PSOL representam, imagino eu.